Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Sandra Pugliese. Sejam bem-vindos à minha série Alfabetização em Casa. Parabéns a todos vocês, família, amigos, tios, tias, irmãos, todos vocês que estão aqui aprendendo hoje comigo para alfabetizar as crianças que estão na casa de vocês. Antes da gente começar a aula, eu vou fazer um pedido para vocês rapidinho. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e não deixe de ativar o sininho para receber todas as notificações. Também deixe o seu like nesse vídeo se você vai imprimir as atividades e vai usar o material que está aqui, porque essa é a única maneira que eu tenho para divulgar o canal e fazer com que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Então, por favor, deixe o seu like. Vamos começar a aula? Todos os dias eu começo com a rotina. Então, nessa rotina, eu vou estabelecer o que a gente precisa fazer nessa aula, ok? É importante que vocês sigam a rotina para que vocês tenham maior sucesso nas atividades que vocês vão aplicar. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje é apresentar o alfabeto para as crianças, o nome e o fonema. Vamos fazer a apresentação da letra A com atividades, a apresentação da letra E com atividades. Vamos fazer algumas letras móveis e caça-palavras. Também leremos uma história e verificaremos a compreensão oral das crianças e a letra cursiva, que é uma atividade que eu estou deixando como opção, tá? Vocês podem ou não fazer. Mais pra frente a gente dá uma olhadinha nisso. Bom, primeiramente a gente vai mostrar o alfabeto para as crianças, tá? Vamos dizer para as crianças que nós precisamos aprender as letras para poder ler e escrever. Então a gente precisa aprender o nome da letra e o som da letra, tá? Para aprender o nome da letra, a gente vai falar o alfabeto com eles todos os dias durante esses 30 dias. Então, vamos mostrar para as crianças. Olha, essa letra A, letra E, letra I, letra O, letra U, S, Z, e vamos falando o nome de todas as letras, ok? Depois digam para as crianças que todas as letras têm um som e nós precisamos aprender os sons das letras para que nós possamos ouvir o que a gente está falando e registrar, ok? Então, uma maneira fácil de aprender os sons das letras é associando esses sons a onomatopeias, a situações em que as crianças vão memorizar. Porque é essa memorização, através da ludicidade, que vai fazer com que as crianças aprendam mais rapidamente, tá? Então, a gente vai falar, olha, a letra A é a letra que tem o som do espirro. Então, quando eu faço atim, né? Esse A do atim é o que nós vamos, é o som da letra A. A mesma coisa a letra E, né? E! Eu não vou explicar agora um por um desses aqui para vocês, porque eu tenho um vídeo sobre isso, explicando cada uma dessas onomatopeias. Eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo, ok? O link para esse vídeo. E é importante que vocês assistam esse vídeo hoje, antes de começar as aulas com as crianças, ok? Que vocês precisam entender o que cada uma dessas onomatopeias significam para vocês poderem ensinar as crianças. Eu também estou deixando o link de um vídeo que eu gosto muito, é um vídeo que apresenta todas as letras do alfabeto e depois ele apresenta os fonemas. É um vídeo bem bonitinho, tá online. Eu não sei se você tem a possibilidade de apresentar para criança ou não, talvez no seu celular, é uma boa ideia. E aí vocês mostrem o alfabeto, falem o alfabeto, falem os fonemas e mostrem o vídeo, tá? Então nós precisamos ter todo esse procedimento. Pode ser que as crianças comecem a enjoar no decorrer do tempo, mas é preciso fazer. Tá? As crianças, principalmente para aquelas crianças que não conhecem as letras e os sons ainda. Depois de apresentar o alfabeto, nós vamos começar com as atividades. Eu coloquei 2 atividades por folha, tá? Para economizar papel na hora da impressão de vocês. E eu acho que dá para resolver isso de boa. Sempre falar para as crianças que começa desse lado aqui, né? Do lado de esquerdo, e depois a gente faz a do lado direito. Agora, se você tá sem papel na sua impressora ou não tem impressora na sua casa, não tem problema, tá? Você pode fazer essas atividades oralmente com a criança, quando for o caso de ser oral. E você também pode fazer com lápis e com papel, tá? Então, você olha o vídeo aqui e transforma isso que eu tô colocando
não precisa copiar todas as informações, mas você vai mostrando, olha, coloca a letra A e fala, olha, o som dessa letra é A, né? Então, dá para fazer sim, mesmo se você tiver sem impressora. A atividade 1 só precisa ser realizada se você perceber que a criança ainda não sabe que as letras representam os sons da fala. As letras são símbolos que representam os sons da fala. E nós vamos explicar isso para as crianças mostrando outros símbolos, né? Então, você vai começar a conversar sobre outros símbolos com as crianças, explicar para elas que cada símbolo tem um significado, e aí nós vamos mostrar as letras e mostrar que cada letra também tem um significado, né? Que cada letra representa um som da fala. Então, essa primeira conversa precisa existir com as crianças, ok? Então, a atividade 2 apresenta a letra A. Quando nós espirramos, fazemos assim, atim. Esse A é o som da letra, né? É o som dessa letra. E aí, nós vamos dar essa atividade para a criança, para elas começarem a ouvir os sons das palavras, tá? Então, elas não precisam escrever, mas elas precisam ouvir que essas palavras começam com a letra A. Então, olha, preste atenção nas figuras abaixo. Vamos ver aquelas que começam com esse som A. Zebra começa com A, as crianças vão dizer. Abacaxi começa com A e assim por diante. Depois, a gente vai encontrar a letra A na escrita de algumas palavras. Peçam para as crianças pintarem essas letras, né? Ó, faca. Leiam com elas, ó. Faca. Girafa. Mostrem a escrita e esse A que vocês estão falando vai aparecer aqui na escrita também, tá? Agora, vamos colocar na escrita o A que a gente ouve. Então, ó, luva. Tem A na palavra luva? Tem, vamos colocar aqui. Galinha. Tem A na palavra galinha? Tem, vamos ver aonde, ó. Tem um A, tá? Agora, a gente tem aqui a figura avião. Avião. Vamos completar o quadro com as letras que estão faltando e não vai fazendo a criança ler em cada linha a palavra avião que ela for escrevendo. Então, ó, avião. Avião. Vamos fazer a mesma coisa com o abacaxi, ó. Vamos ler abacaxi, ó. Abacaxi. Mesmo que a criança não saiba ler, vá com ela devagarzinho, mostrando onde o som que você está falando está representado na escrita. Então, eu estou falando A, ó. Eu estou falando ba, tá aqui, ó. Bacaxi, tá? Nessa atividade seguinte, nós vamos mostrar para as crianças que as palavras são divididas em sílabas e em letras, tá? Então, eu vou mostrar para elas, ó, que essa é uma lata. E como é que eu escrevo lata? Eu escrevo lata assim, ó, lata. E todas as palavras que a gente fala podem ser divididas em pedacinhos, não é? Então, olha, cada vez que eu abro a minha boca para falar lata, eu tô abrindo a minha boca e tô vendo quantos pedacinhos aquela palavra tem. Então, olha só, lata. A gente pode bater palmas para cada vez que a gente abre a boca. Então, vamos de novo. Lá, tá. Quantas vezes eu abri minha boca? Quantas palmas eu bati? 2, tá aqui, ó. Lá, tá. Na sílaba lá, eu tenho L-A. Na sílaba tá, eu tenho T-A, tá? Agora, vamos fazer casa. Ajudem a criança a escrever casa aqui, tá? Ó, eu tenho K, que é o C e o A. E o ZA, que é o S e o A. Vamos ver quantos pedacinhos tem a palavra casa? E aí vocês façam com que a criança repita casa, tá? Para elas colocarem o K aqui e o ZA aqui. E depois separar isso em letras. Também, nós vamos mostrar para as crianças que tudo que a gente fala é dividido, né? Que as palavras não são uma grudada na outra. Que as palavras se dividem enquanto a gente escreve. Então, eu estou mostrando para a criança uma frase aqui, ó. A menina comeu a banana. E aí, vocês expliquem para a criança, né? Quando escrevemos, precisamos separar as palavras em espaços em branco.
E aí vocês explicam para a criança o que está acontecendo aqui, qual é o objetivo dessa atividade, né? Então, quando escrevemos, precisamos separar as palavras por espaços em branco, né? Então, aqui, ó. Se não fizermos isso, não saberemos onde ela começa e onde ela termina. Então, olha só, eu vou te falar uma frase e nós vamos tentar adivinhar quais são todas as palavras dessa frase. Aqui, a importância maior é dada no oral, tá? Eu preciso que as crianças entendam quais são as palavras de uma frase. Então, fala para elas assim, ó, o carro azul, o carro azul, o carro azul. Fica fácil de entender se eu falar rápido dessa maneira? Não, a gente fala, o carro é azul, né? Então, ó, o é uma palavra, carro é outra palavra, é outra palavra, azul é outra palavra, né? Vamos separar essas palavras aqui, nesses quadradinhos, ó. Onde tá o O? Tá só aqui, então vamos colocar o O. Carro tá aqui, ó, coloquem o carro aqui, tá? O E é só essa letrinha, coloca aqui. E depois vocês vão pedir para a criança escrever o carro é azul, separando os espaços entre as palavras, tá bom? Essas são as atividades para a letra A. Aí nós vamos começar com a letra E e vamos de novo com uma historinha. Simone conseguiu um novo emprego. Ela gritou, E! Esse som E é o som dessa letrinha aqui. Agora vamos ver algumas figuras e vamos tentar descobrir quais delas começam com esse som E. Não, serrote começa com E. Escada começa com E e deixa a criança ir descobrindo. Se ela quiser, por exemplo, colocar serrote, pergunta para ela por que ela está colocando serrote. Qual é o primeiro som que ela ouve? É E ou é S? Né? Mostra para ela que não é errote, é serrote. E isso esse exemplo você pode dar para todos os outros, tá? E aqui também, ó, vamos encontrar o som da letra E nas palavras que a gente fala. Então, zebra, tem a letra E na palavra zebra? Ó, zebra, tem. Vamos encontrar na escrita? Então, tá aqui, ó, zebra. Tá vendo? É por isso que quando a gente escreve zebra, tem um E aqui, porque a gente ouve na palavra zebra. E isso vocês vão repetindo para todas as palavrinhas que vão aparecer. Vamos completar as palavras agora com a letra E. Vamos ver aonde tem letra E, ó. Melancia. Melancia tem o som E? Tem. Então, é aqui que tem que ser colocado, ó. Fazer melancia. Mesa. Mesa tem a letra E? Tem, então tem que colocar a letra E aqui, tá bom? Isso vocês seguem. Gente, esse roteiro de atividades, ele vai se repetindo para todas as letras. Eu não vou ficar entrando muito em detalhe daqui para frente, porque vocês vão começar a pegar o jeito de como ensinar, tá? Se ficar alguma dúvida, depois anotem e deixem aqui nos comentários, que eu procuro orientar através dos comentários. Tá? Qualquer dúvida ou dificuldade que vocês tiverem, não deixem de escrever aqui para mim. Tá? A mesma coisa nós vamos fazer estrela que a gente fez com a letra A. Olha, para eu escrever estrela, eu vou usar essas letras. Estrela. Vamos completar com as letrinhas que estão faltando. E para escrever bebê, eu escrevo assim, ó, bebê. Quantos pedacinhos tem no bebê? Né? E deixa a criança perceber, ó, bebê. Quantas vezes eu abri minha boca para falar bebê? A criança precisa perceber quantas sílabas tem uma palavra. A mesma coisa ela vai repetir com a escada. Novamente, a gente vai aqui na atividade 5 mostrar a consciência das palavras. Olha, lembra que para escrever as palavras de uma frase, a gente tem que deixar espacinho em branco? Então, aqui a frase é: o doce gostoso. O doce gostoso. Dá para entender? Não, não dá. Então, nós vamos falar devagarzinho para descobrir quais são todas as letrinhas, todas as palavras dessa frase. Ó. O doce é gostoso. Vamos achar? Tá? O é só essa, coloca aqui. Tá? Onde será que está escrito doce aqui? Ó? C, até aqui. Então, coloca aqui. Nem que você tenha que auxiliar as crianças nesses primeiros momentos, você pode. Vocês vão ver que com os
com o tempo, elas vão entendendo melhor as atividades e elas mesmas vão fazer por elas mesmas, tá? E essas são as atividades que eu estou propondo para a letra A e para a letra E. Aí, gente, eu tô colocando aqui um caça-palavras para vocês fazerem com as crianças, porque eles adoram caça-palavras. Só que o objetivo aqui não é só achar as palavras que estão aqui. Por que eu coloquei essa tabelinha aqui? O que eu quero que vocês façam? A ideia é que eles escrevam todas essas palavras e depois eles encontrem no caça-palavras, tá? Então, não tem a palavra escrita aqui. Eles não sabem como escreve, eles não têm como procurar. Então, o que nós vamos fazer? Eu já coloquei na tabela para vocês, é só imprimir e recortar. Então, recorta aqui, ó, tá vendo? Recorta a palavra, só a palavra abacaxi. E recorta todas essas letrinhas, tá? Você vai ter essas letras individuais. Aí você vai colocar aqui no papel e vai falar para a criança assim, olha, eu quero que você escreva abacaxi. Não precisa ter medo, eu vou te ajudar, tá? Mas para a gente poder achar a palavra abacaxi aqui no diagrama, nós vamos escrever abacaxi com essas letrinhas móveis. Aí você dá as letrinhas para a criança e vai ajudando, ó. Ah, que letrinha que você acha que tem que ser, ó? Ah, é esse aqui, né? Então, vamos colocar. E para fazer ba, você sabe que letrinha que usa para fazer ba? Ah, olha, não sabe ainda? Então, eu vou te ajudar. Lembra lá no alfabeto das onomatopeias? E nesse momento, vocês podem pegar aquela folha, tá? E mostrar para as crianças. Lembra no alfabeto das onomatopeias? Que letra que faz é o BUM, é a letra B. Então, a BA é o B e o A, coloca lá. E esse procedimento, pais, família, quem estiver alfabetizando a criança, precisa ser feito. Porque é o tempo inteiro levando a criança a pensar nas relações entre letras e sons, tá? Então, para ela escrever abacaxi aqui, ela não pode simplesmente colocar um monte de letras aleatórias. Ela tem que sim colocar as letras que ela está ouvindo, tá? E para isso, nesse primeiro momento, vocês vão ajudar. A mesma coisa vocês vão fazer para todas essas outras figuras. Recortem somente a palavra pito, deem somente as letrinhas da palavra pito, letras móveis, tá? E peçam para que eles escrevam apito. A mesma coisa para as outras. Quando terminar o caça-palavra da letra A, agora a gente vai fazer o caça-palavra da letra E, tá? O mesmo procedimento. Quais são as palavras que eles precisam encontrar? Elefante, ema, escola, escova, escada, estojo. Então, vamos achar elefante? Não deixa a criança ler aqui primeiro, tá? Recorta as letras da palavra elefante. Corta tudo aqui em letrinha e dá para ela montar. Vamos ver elefante? Muitas vão conseguir montar porque elas podem se ligar que aqui em cima está escrito elefante e isso não é um problema. Se elas quiserem copiar o que está escrito ali, tá tudo bem, tá? E aí vocês vão ajudando nas outras palavras. Quando terminar todas as atividades escritas, é importante fazer uma leitura com as crianças. Se você tem um livro infantil na sua casa, eu prefiro, tá? Eu prefiro um livro infantil, ou um gibi, ou qualquer outra leitura que chame muita atenção da criança. Agora, se você não tem livro na sua casa, eu tô colocando aqui um texto para vocês lerem para as crianças, tá? As crianças que não sabem ler ainda não precisam ler, tá? Mas elas precisam ouvir uma história. Então, hoje eu tô propondo aqui a história do garoto que gritou o lobo, mas se você tiver qualquer outra história, use a sua, tá? Quando terminar a história, faça pelo menos umas 3 ou 4 perguntas para a criança sobre o texto. O que ela entendeu, por que o lobo gritou, por que o menino gritou antes, por que quando o menino gritou e tinha um lobo, ninguém foi, tá? É importante fazer essas perguntas e garantir a compreensão oral desde o comecinho. E por fim, se a sua criança ainda não estiver cansada e você quiser dar mais alguma atividade para ela, eu estou propondo a grafia da letra cursiva,
né? Porque a gente ensinar em casa, só nós e a criança, é muito mais fácil do que o professor na escola com 30, 35 crianças em sala de aula. Então, se a gente pode, estamos em casa sem fazer nada, né? Vamos ensinar as crianças a fazer letra cursiva. Então, vocês podem imprimir essa folha e mostrar para a criança qual é o movimento da letra A, tá? Olha, vocês vão falar que esse é um outro tipo de letra que eles vão aprender na escola, mais cedo ou mais tarde. Então, vocês vão começar a treinar em casa, tá? E é importante vocês mostrarem o movimento, ó. Vem até aqui, desce, fecha a bolinha e puxa a perninha. Vem até aqui, parou. Vem pra cá, desce. Se precisar pegar na mão da criança nesse primeiro momento, pegue. Ajude ela a fazer a primeira linha toda e fica em cima, fica do lado verificando se ela tá fazendo esse movimento corretamente. Porque tem algumas crianças que quando vem o pontilhado, eles só começam a cobrir. Então eles vão fazer o quê? Eles vão fazer assim, um monte de bolinha, perninha pra lá, a letra fica bem feia. Então procurem mostrar o movimento, tá? Então eu tô propondo aqui a letra cursiva da letra A e a letra cursiva da letra E, tá? Mas é opcional. Se a criança estiver cansada e vocês não quiserem trabalhar com a cursiva, não precisa. E é isso, pessoal. Essas são as atividades para o primeiro dia, para a primeira aula. Eu espero que dê tudo certo. E, como eu disse antes, qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Vejo vocês amanhã. Um grande beijo. Tchau!